Olha só, nós vamos orar nesse momento, nós vamos orar, clamar ao Senhor, pedir para que o Senhor ministre a nossa vida, alcance o nosso coração, para que a gente esteja sempre nesse lugar de entrega, para que a gente sempre esteja nesse lugar de intimidade, para que a gente possa estar sempre sensível à voz de Deus, à direção, que a gente seja sempre obediente à visão do Senhor, mas principalmente que a gente possa ser também transformado à medida que a gente vai sendo obediente, a gente vai sendo transformado pelo poder de Deus em nós. Vamos orar? Abba, obrigada. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada, Abba. Obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor nos põe sobre a mesa. Obrigado porque nós temos sido supridos por Ti. Obrigada. Obrigado porque o Senhor tem nos cercado de graça e de bondade. Obrigado porque a Tua misericórdia e a Tua bondade tem nos seguido, Senhor. Nós contaremos os Teus feitos, as Tuas obras. Nós contaremos as Tuas obras. Por onde formos, nós falaremos dos Teus sinais, prodígios. Ah, Senhor, nós Te exaltamos, Senhor. Assim como diz a Tua palavra, Senhor, eu quero nesta manhã iniciar esse devocional aqui, Jesus, orando o Salmo 145. Eu quero nessa manhã aqui declarar, Senhor, que eu exalto o Teu nome, ó Deus meu e Rei meu. Bendito seja o Teu nome é bendito. Eu Te louvo, eu Te agradeço. Todos os dias, Abba, eu bendirei o Teu nome. Todos os dias eu louvarei, eu Te louvarei, para sempre eu Te louvarei. Eu quero reconhecer a Tua grandeza, Abba querido. Eu reconheço a Tua grandeza. Eu reconheço, Pai, que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno. O Senhor é digno das nossas vidas. A Sua grandeza, Senhor, é insondável. Insondável é a Tua grandeza. Jamais nós, como humanos, meros mortais, jamais conseguiríamos alcançar, Deus, a dimensão da Tua grandeza. Tua grandeza é insondável. Tua grandeza é insondável, Senhor. Eu quero louvar ao Senhor e dizer, Pai, que eu Te louvarei, assim como a Tua palavra diz, que uma geração louvará a outra geração as Tuas obras. E eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer. Eu quero Te dizer, Senhor, que eu vou anunciar os Teus feitos poderosos. Por onde eu for, por onde o Senhor me levar, Abba, eu vou anunciar os Teus feitos poderosos. Ah, Senhor, eu quero reconhecer o Seu esplendor, a Sua majestade. Quero reconhecer a Tua grandeza. Ah, Senhor, eu sempre meditarei no glorioso esplendor da Tua majestade e das Tuas maravilhas. Eu sempre meditarei. Eu sempre falarei, Senhor, do poder dos Teus feitos tremendos e contarei sobre a Tua grandeza por onde eu for, aonde eu estiver. Onde eu for levado, onde eu for enviado, onde eu for conduzida por Ti, Senhor, eu sempre falarei do Teu poder e dos Teus feitos tremendos. Eu sempre vou contar, Senhor, sobre a Tua grandeza. Sempre, Senhor, se divulgarão a memória da Tua muita bondade. Com alegria, Senhor, eu celebrarei a Tua justiça. Bendito e misericordioso é o Senhor. O Senhor é paciente, o Senhor é tão longânimo, Pai. O Senhor é tão tardio em se irar, Deus. E eu quero Te agradecer, porque tão grande é o Teu amor. Com amor eterno, o Senhor me atraiu. Eu quero, Senhor, Te agradecer nessa manhã, Jesus. Quero declarar, Senhor, a Tua palavra. Quero orar a Tua palavra nessa manhã e dizer que essa é a verdade do meu coração. Abba, querido, o Senhor é bom para todos. O Senhor é bom. A Sua compaixão, a Sua misericórdia alcança a toda criatura e todas as Tuas obras permanecem. As Suas obras permanecem. Eu Te louvo, Jesus. Eu Te louvo, Jesus. Eu Te exalto, Jesus. Sim, e nós falaremos do Teu reino.
falarão sim da glória do teu reino. Eu falarei da glória do teu reino por onde eu for. Aonde eu estiver, eu vou confessar do teu poder, para que os filhos dos homens façam notório os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino, Senhor. O teu reino é eterno, eu reconheço que o teu reino é eterno. O teu reino é eterno, ele dura para sempre. O teu reino é eterno. O teu reino, Pai, ele subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Eu reconheço, Pai, que todas as tuas palavras, tudo aquilo que o Senhor já liberou para as nossas vidas hoje, todas as palavras proféticas que estão contidas no teu livro, Senhor, na tua palavra, eu reconheço que são fiéis. Todas as tuas palavras são fiéis. Elas são fiéis. Ah, Jesus, e os teus feitos? Ah, os teus feitos, Jesus, os teus feitos são santos. As tuas obras são santas. Eu reconheço essa verdade, Jesus. O Senhor sustenta os que caem e levanta todos os que estão abatidos. Eu reconheço essa verdade, Jesus, isso é verdade. E eu me aposto dessa palavra nesse momento, oro em concordância aqui com quem ouve o som da minha voz, eu oro em concordância, aonde chegar, Senhor, o som da minha voz, Pai, nesse momento ou em algum outro tempo, Senhor, que essa palavra, Senhor, que essa oração queime, Senhor, queime diante do teu altar. Em ti, Senhor, esperam os nossos olhos. Em ti, Senhor, nós aguardamos o seu tempo. Nós aguardamos, nós cremos, Senhor, que o Senhor sustenta todos os que caem e o Senhor levanta todos os que estão abatidos. Nós cremos, Senhor, que é o Senhor quem nos dá o alimento. É o Senhor quem nos envia o alimento. É o Senhor, e eu te agradeço. O Senhor é quem abre as mãos para nós e satisfaz os desejos de todos os viventes. É o Senhor quem satisfaz os nossos desejos. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor conhece a nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar aqui. Obrigada, eu quero declarar, Senhor, que o Senhor abre sempre as mãos e satisfaz sim os nossos desejos. O Senhor é justo. O Senhor é justo em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos são de justiça. Bendito e benigno é o Senhor em todas as suas obras. Eu reconheço que o Senhor está perto. O Senhor está perto de todos aqueles que te invocam. E nós nessa manhã te chamamos, Abba. Por isso nós cremos que o Senhor está aqui, perto. Nós te chamamos, nós te invocamos. Por isso nós cremos que o Senhor está aqui. E o Senhor está perto de todos aqueles que te invocam com verdade, que te chamam com sinceridade. Por isso nós cremos. Eu creio nessa verdade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor atende. O Senhor nos atende. O Senhor nos atende porque nós te tememos. O Senhor ouve o nosso clamor e nos salva porque nós te tememos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor guarda. O Senhor guarda todos aqueles que te amam. O Senhor nos guarda. Eu quero dizer, Jesus, que a minha boca sempre vai proferir louvores ao Senhor. E toda a minha carne, Senhor, sempre louvará o seu santo nome. Para todo sempre. Aonde eu estiver, aonde eu for enviada por ti, eu sempre vou proferir os teus louvores. A minha carne vai te louvar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Vem aqui, vem, Abba. Nos concede sabedoria. Espírito de revelação, espírito de sabedoria. Espírito do conhecimento, espírito de revelação, espírito de Deus em nós, espírito da verdade, vem sobre nós, derrama sobre nós. Derrama sobre nós, nós precisamos de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Nós precisamos desse espírito vivo, ativo, em movimento dentro de nós. Espírito da verdade revela.
Revela a tua palavra, mas também revela nós mesmos. Revela o nosso coração. Revela o nosso coração para que a gente possa se arrepender e sermos transformadas pelo poder do teu Espírito em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Graça e paz. Bom dia. Que bom que você está aqui. Olha, é tanta coisa acontecendo se eu te conto. Ai, esse Deus não é gente. Deus é bom demais, né? Quando eu falo que esse Deus não é gente, é baseado naquele versículo que fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é gente. Então chega aí, ó, em 1 Samuel, pra gente chegar, a gente vai falar hoje sobre Mical, tá? Hoje a gente vai estudar sobre essa mulher. Hoje a gente vai observar o coração dessa mulher. Eu acredito que você já deve, tá aí, a gente vai chegar no capítulo 19, tá? 19 nada, 18. Eu acredito que você já conheça mais ou menos Mical, e você vai ver que essa mulher, nós vamos observar que tem coisas aqui que nós não podemos, né, ter práticas como Mical teve. Então, em que nós vamos olhar hoje para Mical? Não no sentido da gente modelar ela e fazer como ela fez, mas prestar atenção nela para a gente não fazer o que ela fez ou como ela fez, em agir. Embora a palavra fala que ela amava o marido dela, ela fez com que esse amor se tornasse, hoje, né, como as pessoas falam, ranço, o famoso ranço, né? E amor, uma pessoa que ama, se ela não cuida do coração, dependendo da decepção, da frustração, esse sentimento de amor, ele se transforma em ódio, se transforma em vingança, em raiva, e isso faz muito mal. E é isso que a gente vai ver, porque Mical, ela começou bem, ela amava Davi. E é sobre essa mulher que a gente vai falar. A gente não vai entrar especificamente na história de Davi e de Saul, seu pai, porque está totalmente atrelado à história deles, mas a gente vai pincelar só, porque senão vai ficar muita coisa, tá? Lembrando que a gente está falando aqui das características de cada mulher. Então a gente tem modelado as mulheres mesmo, tá? E os outros, nesse momento, são só coadjuvantes. Quem é a figura principal, quem é a protagonista aqui são as mulheres. As histórias delas são recheadas, né, as histórias delas são recheadas aí de pessoas que são coadjuvantes. Vamos lá. Olha só, no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 20, fica com a sua Bíblia aberta, pega papel e caneta para você anotar. Eu já tô com minhas anotações aqui, é muita coisa, pra gente ir caminhando junto, tá? E a história de Mical, a gente vai ter que pegar algumas partinhas, senão a gente vai ter que ler todo o texto, vai ficar muita coisa, e aí a gente não vai conseguir, né? Então a gente vai ter que pegar os picadinhos dos versículos que estão espalhados aqui nos textos que nós vamos ler. O som tá atrapalhando, gente? Me fala aí. Tá dando pra acompanhar aí? Tá muito alto? Olha só, diz assim no versículo 20 de 1 Samuel 18. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Entrando na história de Mical aqui, a gente vai ver que ela era uma princesa. Mical, ela era filha caçula de Saul, o primeiro rei de Israel, né? O primeiro rei que foi ungido ali, reconhecido. Aí a gente vê que ela era, primeiro, uma princesa. E ela era a filha caçula, ela era a filha mais nova de Saul. Quando a gente observa a história de Mical, você vai ver que Mical, na verdade, ela acabou sendo entregue a Davi por causa de questões políticas. Nada mais isso. Como uma recompensa, a gente vê aqui, né, que Saul, ele deu para Davi como recompensa por ele
e lutar com os filisteus. Embora no coração de Saul, o interesse dele era o quê? Que os filisteus matassem a Davi. Quando a gente olha aqui no versículo 17, você vai ver assim, olha, disse Saul a Davi, eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Semi, somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo. Olha aqui, ele estava falando com Davi, incentivando a Davi a ir lutar as guerras do povo de Deus, a ir lutar as guerras de Israel. Só que nesse momento específico, ele tinha no coração guardado, ele acolheu no seu coração a inveja, os ciúmes de Davi. Ele tinha os ciúmes de quem Davi era com Deus. Ele tinha ciúme da intimidade de Davi com Deus, do que Davi vencia batalhas, do povo que amava Davi, ficava glorificando e reverenciando Davi, porque Davi ele vencia batalhas. Então, você percebe que nesse momento específico que nós estamos lendo, Saul, ele tinha acolhido no seu coração inveja, né? Ciúme e vingança. Ele queria que Davi morresse, porque daí ele fala aqui no versículo 17, ó. Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul, quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser eu genro do rei? Aí ele vem falando, versículo 19, porém sucedeu que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Ou seja, Saul ele não honrou também o compromisso dele. Saul também não honrou o compromisso que ele daria à filha mais velha. Mas quando a gente vai olhar a história, e a gente já falou aqui esses dias, você vai ver que Deus ele faz as coisas perfeitas. O plano de Deus é perfeito. Se Davi tivesse casado com Merabe, os filhos de Davi seriam os primeiros, né? Também dado ali para ser mortos, para pagar ali uma aliança que Saul quebrou com os gibeonitas. Lembra quando a gente falou sobre Rispa? Eu até comentei mais ou menos sobre Merabe, os 5 filhos de Merabe e os 2 filhos de Rispa, né? A gente falou sobre isso. Então você vê que Deus ele é perfeito. E realmente, quando Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade. Se você ama a Deus, confia em Deus, porque todas as coisas vão cooperar juntas para o teu bem. Até essa luta que você está passando. O processo de você viver a bênção do Senhor, o processo para você ver cumprida, sabe, todas as promessas, o processo ele inclui lutas, o processo inclui dores, mas tudo isso faz parte da preparação e habilitação de Deus para aquilo que Ele tem a te entregar, para aquilo que Ele tem a fazer em você, para depois por meio de você. Então fica firme e aceite. E só ouve o Senhor. Aceitar, que eu quero dizer, é você entender o que você está passando. Eu aceito porque eu estou entendendo o que está acontecendo comigo. Quando você tem uma visão alinhada à palavra de Deus, quando você tem uma vida de intimidade com o Senhor, você aceita as lutas e as dores no processo, porque você sabe que aquele processo está te preparando. E que sim, o Senhor, ele coopera, ele faz com que todas as coisas boas e ruins, dores e lutas que nós estamos passando, coopere para o nosso bem. Então você percebe que nessa situação aqui, quando você vai olhar a história, Deus livrou a descendência de Davi de ser entregue, né, por causa de uma quebra de uma aliança. E a gente falou sobre isso em Rispa. Você volta, tá salva aí a live, tá bom? Ó, se esse estudo tem sido relevante para você, compartilha com mais pessoas. Eu quero te ativar a fazer isso. Quando a gente está aqui estudando e compartilhando, se você lembra de alguém, compartilha com alguma amiga, para que ela possa também receber da palavra de Deus, para que ela possa também receber de instrução. E se ela veio na tua memória, porque o Espírito te trouxe. Além de estar te edificando, vai sim edificar essa pessoa que você está pensando, tá bom? A plataforma do Instagram, ela entende que isso que nós estamos fazendo aqui agora é relevante quando você
reage aí, você dá reações, né? Você dá coração, você demonstra com os emojis aí. Quando você compartilha com mais pessoas, esse aviãozinho que tá aí do lado, na parte, né, inferior aí da sua tela, na parte de baixo, você, no rodapé, você pode enviar para mais pessoas, tá bom? Fique em liberdade, deixa Jesus te usar. A mensagem, ela é de Deus, mas a gente tá aqui entregando e o interesse é que todos recebam, tá? Então, voltando aqui, a gente vê que a palavra fala que Saul, ele também não honrou a palavra dele, porque quem era para ser dado a Davi era Merabe. E aí, Saul, aqui no versículo 20, ao qual a gente acabou de ler, ele fala que ele ficou sabendo que a sua filha Mical amava Davi. Então ele se apropriou disso. Aí ele fala, contaram a Saul e isso agradou ele. Disse ele, eu vou dar ela para que sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda, serás hoje meu genro. A partir do momento que ele estava aqui se casando, e a partir desse momento, Davi ele passa a ser marido de Mical e Mical passa a ser esposa de Davi. Nesse versículo aqui, você observa que Saul ele declara mesmo, hoje mesmo você passa a ser meu genro. A partir desse momento, Davi passou a fazer parte da família do rei Saul, de um rei que estava governando naquele tempo. Entende? Você percebe que tudo tem sentido? E aí você vê que a primeira esposa de Davi foi Mical. Ou seja, de princesa, ela passaria a ser rainha. Entende? Então, quando a gente olha para a história, a gente olha aqui para a história de Mical, a gente vê que ela casou-se com o homem que ela amava. Só que por que o pai dela deu ela em casamento? Por interesse político. Era só por interesse político. Era só como um laço. Aqui mesmo, deixa eu pegar um lápis aqui. Aqui mesmo você vai observar que ele fala aqui, olha. Lhe darei para que ela lhe sirva de laço. Ou seja, o pai dela mesmo, lhe darei. Aí você percebe aqui que o pai dela mesmo pôs ela como um produto. Mas para ela, no seu íntimo, ela amava aquele homem. E se ela tivesse sabedoria, se ela tivesse discernimento de Deus, certamente ela iria transformar todas aquilo que ela viveu, né? Mas a gente para observar aqui, eu queria que você chegasse comigo aqui no capítulo 19. Passa um pouquinho a folha aí. Olha o que você vai ver aqui no versículo 8. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 8. Para a gente já discorrendo a história aqui de Davi e Mical. Tornou a haver guerra. 1 Samuel 19, 8, tá? Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu, com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava esse assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Olha isso daqui. Lembra aquela mesma guerra que Saul enviou a Davi para ele conseguir 100 crepúsculos dos filisteus, para que Mical, para que Merabe fosse lhe dada como esposa? Davi trouxe 200. Depois você vê a história, tá? Davi trouxe 200, só que ele não morreu. Saul achava que Davi ia morrer. A palavra fala que depois, quando tornou a haver guerra, quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e todos os filisteus fugiram dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Deixa eu te falar uma coisa. O que a gente observa aqui? Que todas as vezes que a gente tem inveja de uma pessoa, todas as vezes que a gente se compara com uma pessoa, todas as vezes que a gente tem ciúme de uma pessoa, o espírito maligno se aposta de nós. Aí a gente precisa observar que Gálatas capítulo 5 fala dos frutos do espírito e dos frutos da carne. Um dos frutos da carne, gente, tá escuro aqui. Tá chovendo. Começou a chuva. Um dos frutos da carne que a gente observa é a inveja, os ciúmes.
A palavra fala que o amor, o verdadeiro amor, ele não se ensoberbece. O amor não inveja, o amor não tem ciúme. O amor não faz o mal, você percebe? Então você percebe aqui que quando Davi ele volta vitorioso, quando Davi volta pronto, o que a gente observa? Saul ele recebe novamente o espírito maligno. Então você percebe como que o diabo muitas vezes ele influencia pessoas. Como que o diabo ele mexe na vida de pessoas e faz elas ficarem inquietas e até programar o mal para outros por causa da inveja. Então a gente não pode acolher no nosso coração sentimento de inveja, de ciúme por outra pessoa. Nós não podemos, porque você vai ver aqui que ele fala: o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Olha aqui, presta atenção. Saul, onde que ele estava? Ele estava sentado na casa dele. E ele tinha na mão uma lança. Ele estava com tanta raiva que ele tinha na mão uma lança. Enquanto Davi, ele estava dedilhando um instrumento musical. O que Davi estava fazendo? Adorando o Senhor. A palavra fala que procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe. Indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Isto soube Davi por Mical, sua mulher, que ele disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Você observa que aqui Davi ele já estava casado com Mical. Davi ele já estava na casa dele, ele já tinha a casa dele, né? E a gente observa aqui que Mical ela teve uma informação preciosa. A Bíblia não fala se foi Saul que falou com ela. Deduz que foi um dos mensageiros, porque você vê aqui que Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi. E provavelmente ela teve acesso ali. O que a palavra fala? Que Mical, ela instruiu o marido dela. Mical, ela trouxe um conselho aqui para o marido, né? Vamos continuar lendo, ó, o versículo 12. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Ó aqui, ó, de novo. Quer dizer, de novo não, né? Aí, daqui a pouco a gente vai falar. Aqui onde que ela ficou. Porque você sabe que a história de Mical, ela ficou na janela, né? Desprezando o marido dela. Nós vamos falar sobre isso. Olha só, versículo 12 de 1 Samuel 19. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar. Ela tinha um ídolo dentro da casa dela, e o deitou na cama, e pôs-lhe a cabeça em um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: traga-me mesmo na cama, para que eu o mate. Olha a raiva que estava de Saul. Versículo 16. Vindo os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixai-me ir, senão eu te mato. Olha o que Mical disse aqui, gente. Vamos analisar. Olha o que essa mulher falou aqui. Quando a gente observa a história de Mical nesse texto, a gente vai ver que ela fez um plano para salvar a vida do marido dela. E o plano dela foi excelente. O plano dela foi muito bom, embora isso revela que ela era uma idólatra. Porque ela tinha dentro da casa dela um ídolo. E para você colocar uma imagem, um ídolo, que aparenta o tamanho da pessoa, vamos combinar, né? Não era pequeno esse ídolo.
Então a Bíblia não declara que ela era idólatra, mas a Bíblia também não declara que Davi conhecia ou não. Eu acredito que estava escondido, porque Davi ele era um fervoroso adorador do Deus de Israel. Ele sabia quem era Deus. Então eu acredito que estava escondido e a coisa não era pequena, né? Então a gente observa aqui que o plano dela foi bom, né? Para que desse tempo para o marido dela fugir, para que aqueles homens fossem enganados. O plano dela, ela foi bom para salvar a vida de Davi. Porém, ela mentiu. Ela mentiu porque não foi isso que aconteceu. Ela trouxe a informação para o marido porque ela o amava. E aí eu pensando aqui agora, me parece que ela deva ter ouvido a conversa dos mensageiros e por isso que ela foi falar para o marido. É o que parece pelo texto aqui que a gente leu. E depois o pai dela foi cobrar ela, né? E a palavra a gente vê aqui que, embora ela tenha ajudado o marido, ela mentiu depois. Porque não foi isso que aconteceu. O pai dela foi questionar ela, né? Por que ela tinha feito aquilo? E a palavra fala que ele disse porque... A palavra fala que ela disse... Ele me disse que era para mim fazer isso. Me deixe eu ir, senão eu te mato. Isso não foi verdade. Aqui a gente observa que a atitude de Mical em ajudar o marido dela foi boa. Só que a mentira dela e a ideia que ela teve de ajudar o seu marido a fugir, mas não ir com ele, só fez com que eles ficassem distantes. Uma mulher, ela precisa estar ao lado do seu marido. Eu estava estudando aqui, eu queria que você chegasse comigo. Vamos ali na página, no capítulo 25, para você poder entender aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 25. Chega comigo aqui no versículo 42. Olha a história dessa mulher, Abigail, que foi a primeira mulher que a gente começou a falar aqui. Abigail foi a primeira mulher desse estudo Mulheres da Bíblia. Também tá tá aí numa série, que eu tenho 3 séries, série de Mulheres da Bíblia, 1, 2 e 3, porque a gente já tá chegando aí acho que a gente deve estar na 43 mulheres já. 43ª mulher nós estamos. Então eu tive que fazer várias playlists. É isso. Ai, fugiu a palavra. E Abigail foi a primeira mulher. Olha o que aconteceu aqui. Versículo 42, tá? De 1 Samuel 25. Olha aqui, ó. Abigail se apressou e dispôs-se. E ela se dispôs. Cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram sua mulher. Olha a história aqui. A palavra fala aqui, olha. Versículo 44. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Páltio, filho de Laís, o qual era de Galim. Olha por que aqui que Davi tomou essas mulheres como esposa. Primeiro, Abigail, depois Ainoã. Porque ele ficou sabendo que Saul mais uma vez quebrou uma aliança, mais uma vez não cumpriu com a tua palavra, e ele pegou a esposa que era de Davi e deu para Paltiel. Né? Então ele tomou recebeu como esposa Abigail e Ainoã. Só que qual foi a atitude de Abigail aqui? Quando você vê a história de Abigail, você vai ver que quando ela ficou viúva, passado algum tempo, Davi mandou buscar ela, falou, não, eu quero ela como minha esposa, porque ela é uma mulher prudente, além de ser uma mulher linda, ela é muito prudente, ela é sábia. Você vai ver que a palavra fala que Abigail se apressou para acompanhar Davi. E como que Davi estava? Davi estava como fugitivo. Davi estava passando sobre vários lugares como fugitivo. E ela decidiu, com pressa, pegar tudo que ela tinha, pegar 5 servas que servia a ela, que eram suas funcionárias, vamos dizer assim. Ela falou, estou indo encontrar esse homem. E a palavra fala que Davi recebeu Abigail como esposa. Olha o contraste aqui de Abigail e Ainoã, que acompanharam Davi em todo o processo dele, todo o processo, com a diferença de Mical. A palavra fala que Mical, ela ajudou o marido, né?
Mical ajudou o marido a fugir. Ela ajudou ele a fugir. E essa atitude fez com que eles se distanciassem. Essa atitude, na verdade, fez com que ela perdesse Davi. Essa é a verdade. Entende? Dentro dos estudos a gente vai ver que se passou 14 anos. 14 anos. Para que Davi pudesse de novo chamar, exigir, na verdade, porque a Bíblia fala que ele exigiu, né? Ele exigiu que Mical viesse como sua esposa. Por quê? Por interesses políticos. Então você vai ver que o pai dela entregou ela por interesses políticos. O marido dela, depois de 14 anos que eles estavam longe e 7 anos que seu pai tinha morrido, tá? Quando você vai para a história, você vai ver que já fazia 14 anos que eles estavam longe e 7 anos que o pai dela estava morto. Foi quando ele exigiu que ela viesse para sua casa como esposa. Por quê? Para que ele assumisse politicamente também o reino, para ele era importante, porque ele era genro do rei Saul, entende? De um rei que já tinha morrido. Então, politicamente, Davi tinha interesse nesse momento aqui, e quando ele mandou chamar ela, por causa das questões políticas, aparência, aquela coisa toda. Então, a gente observa aqui que Mical, ela também entendia que ela não era amada. Dentro da história de Mical, você vai ver que quando Davi exigiu, agora eu esqueci, para Abner, quando Davi exigiu para Abner que era para ele trazer Mical de volta, Mical estava casada com Paltiel. E Paltiel começou a chorar, ele começou a acompanhar ela atrás, porque ela estava indo com Abner, sendo conduzida até Davi, e o marido dela começou a chorar, porque ele falou, não, você vai levar minha esposa, eu amo ela. Então, ela saiu de um ambiente de uma mulher amada e foi levada, né, por causa de interesses. E o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13? Que o amor não procura os seus interesses. O amor não procura seus interesses. E Mical, ela viu que ela, pela segunda vez, ela estava sendo levada por interesse. Você vai observar que 14 anos, eles tiveram um rompimento. Por 14 anos, eles tiveram um distanciamento. Né? Ela se distanciou do marido por uma atitude. Ela preferiu ficar no conforto da realeza. Ela preferiu ficar no conforto da posição de princesa, porque ela ia passar a ser uma fugitiva junto com seu marido. Então ela decidiu não estar junto com ele. Então, a gente observa que dentro da atitude dela, ela ajudou o marido, mas nós vamos fugir, vamos deixar aqui, eu deixei tudo aqui arrumadinho, nós estamos fugindo, estamos indo embora. Ela não fez isso. Ao contrário, um contraste assim, grandioso, né, de Abigail e de Ainoã, que com pressa decidiram acompanhar o marido, acompanhar Davi por todo o percurso que ele passasse. Entende? Então, a gente observa aqui que ela estava saindo de um relacionamento de amor, porque ela era amada por Paltiel. E ela foi levada por causa de interesses. Então, deixa eu te falar uma coisa. O amor, o verdadeiro amor, ele não procura os interesses próprios. Todas as vezes que você for buscar, né, uma direção de Deus, todas as vezes que você for buscar o que você vai fazer, você tem uma aliança, né? Você precisa pensar nisso. E o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Não. O amor, ele sempre vai pensar no coletivo, né? E nesse momento aqui, Mical, ela foi conduzida por causa de interesse político. Quando a gente chega aqui, eu queria que você fosse comigo agora lá em 2 Samuel, para a gente caminhar aqui para os finalmente, tá bom? 2 Samuel, capítulo 6. Bom dia! Bom dia, Eli! Bom dia! Graça e paz! Olha só, diz assim, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. Davi dançava,
com todas as suas forças diante do Senhor. Davi dançava com todo entusiasmo diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Ele não estava vestido com roupas de realeza, ele não estava vestido com roupas de rei, ele estava vestido com roupa sacerdotal, com roupa simples de um sacerdote, né? Como povo ali. Ó, versículo 15. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Então, com gritos de alegria, Davi fez subir a arca e ao som de trombetas. Então, ele estava muito feliz. Ele estava muito contente. Né? Ele estava muito satisfeito. Aí a palavra fala aqui no versículo 16, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, né, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Deixa eu só fazer uma volta aqui, porque eu lembrei aqui da janela aqui agora, que ela estava olhando pela janela. Lembra que eu falei que ela também ajudou ele fugir pela janela? Deixa eu falar uma coisa, olha só, nesse texto aqui de 1 Samuel, capítulo que a gente leu, capítulo 19, você vê aqui que ela ajudou, né? Ela ajudou Davi descer por uma janela para que ele fugisse, e ela não acompanhou ele. Quando o pai dela chegou para falar com ela, por que você fez isso? Ela não falou bem dele para ela, pro pai, para Saul. Ao contrário, também um outro contraste aqui com o seu irmão Jonatas. Se você for ver no versículo 4, você vai ver que fala assim no versículo 4 de 1 Samuel 19. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e se alegraste. Por que, pois, pecaria contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? Verso 6. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Só que a gente viu lá depois, no versículo 9, que quando ele viu que Davi venceu a guerra, ele acolheu no seu coração ódio, raiva. Um espírito maligno se apossou dele, ele quis matar Davi. Então você observa, Mical, ela não fez o que Jonatas fez. Ela teve a oportunidade de falar bem do marido, de falar bem de Davi. Ela falou mal dele. Ela teve a oportunidade de falar mais uma vez que ele não fez nada por mal. Ele estava ali adorando, ele não quer o mal de Davi. Então o que Mical fez? Ela instigou mais raiva, mais ódio, mais ira, mais motivos no coração de Saul para matar Davi. Ela poderia ter falado do coração do marido dela. E ela não falou, ela escolheu mentir. Porque ela conhecia o coração do marido. Ela sabia qual era o coração do marido. Você percebe? Então, aqui, na verdade, ela também contribuiu para que, além de inveja e ciúme que Saul tinha, ela contribuiu para que o Saul tivesse mais raiva dele ainda, né? Então, voltando aqui, ela estava na janela, olhando. E a palavra fala que ela desprezou Davi. Aqui a gente vai ver que Davi, ele não estava como rei. Só fazer uma pausa que a gente já vai continuar lendo, que a gente vai até o versículo 23, tá? Davi, nesse momento, ele não estava junto com o povo como rei. Não, ele estava como servo. Aqui você vai observar que Davi ele estava cingindo com uma estola sacerdotal. Se você for analisar a palavra, você vai ver que os sacerdotes, eles tinham a atribuição dos sacerdotes, era estar diante de Deus, ministrando diante de Deus para que eles pudessem ministrar ao povo. Eles estavam diante do povo para que eles pudessem ministrar diante de Deus. Então, o sacerdote, ele era um intermediário, ele estava entre o povo e entre Deus. Davi, nesse momento, ele se coloca num lugar de sacerdote. Por isso que ele estava com roupa sacerdotal, por isso que ele estava ali junto com o povo com muito júbilo. Então ele não estava numa condição ali de rei. E você vai ver que a história fala que Mical, quando ela viu
pela janela, e era para ela estar junto também numa adoração ali, né? A palavra fala que ela viu o marido pulando, saltando, dançando com muita alegria diante do Senhor. No seu coração, ela desprezou o marido. No seu coração, ela teve inveja do marido. No seu coração, ela sentiu desprezo por aquilo que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo? Adorando ao Senhor. Entende? Você percebe que ela teve o mesmo sentimento que o pai dela? Mical aqui, ela desprezou o marido dela. Ela desprezou o que o marido estava fazendo. E o que o marido estava fazendo? Levantando um altar ao Senhor. O que o cônjuge estava fazendo? E aí a gente pode pensar nos dois sentidos, seja você homem ou mulher que está me ouvindo. Quando a gente despreza aquilo que o nosso cônjuge está fazendo diante do Senhor, não é? Porque ele estava diante do Senhor. Ele estava ali diante de Deus. E aí a gente para observar que a palavra de Deus fala que ela acolheu inveja. Quantas vezes a gente tem inveja, às vezes do nosso cônjuge, da intimidade dele com o Senhor, da intimidade dela com o Senhor, da busca, não é? Do amor, da maneira, das atitudes, da alegria de estar na presença de Deus. Como é prazeroso estar na presença de Deus, como é prazeroso fazer a obra de Deus, como é prazeroso ser generoso com os necessitados, com o aflito, não é? Com a viúva, com o órfão. Como é prazeroso ser compassivo com aquela pessoa que ela não merece, mas eu, porque carrego o amor e a presença de Deus, eu sou compassivo, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Quantas vezes, né? A gente não acolhe a inveja daquilo que a outra pessoa está fazendo diante de Deus. Mas o que a gente precisa fazer? Tomar como exemplo e fazer a mesma coisa. E não acolher no coração a inveja, o ciúme, o desprezo. Considerar como se aquilo que aquela pessoa está fazendo não fosse relevante. Foi isso que Mical fez. Mical, ela considerou que aquele momento que o marido dela estava diante do Senhor não era necessário. Para que ficar todo esse tempo? Para que ter toda essa entrega? Para que ficar aí pulando e saltitando que nem fosse uma pessoa vulgar, um vagabundo qualquer? É isso que a palavra de Deus fala, que ela associou o marido a isso. Ela foi trazendo nomes e títulos para o marido que não era dele. Não era digno de um homem que estava diante do Senhor como servo. Olha, você vai observar na palavra que ela falou que o marido dela, ele estava parecendo como um vadio qualquer. O que é um vadio qualquer? Um homem vulgar. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava adorando ao Senhor. Ele estava junto com o povo adorando, glorificando ao Senhor, saltando de alegria, porque a arca do Senhor, que representava a bênção, estava vindo para a cidade dele, para a casa dele. E olha só, se você for parar para observar, antes, ele já tinha alegria. A partir do versículo 1 ali de 2 Samuel 6, você vai ver que ele já tinha a intenção de trazer, ele já estava trazendo com muita alegria junto com o povo. Tinha um número de 30 mil pessoas, só que eles estavam levando a arca de maneira errada, colocaram em cima de carros. Uma pessoa entre eles colocou a mão e acabou morrendo. Eles pararam, foram buscar a direção de Deus. Como era a maneira certa? A maneira certa é com os sacerdotes. Ninguém pode ficar colocando a mão. E aí depois eles fizeram a maneira certa. Nesse período, antes de levar a arca até a cidade de Davi, você vai ver que a arca ficou na casa de Obed-Edom. Qual a notícia que Davi teve aqui? A notícia que ele teve é que a casa de Obed-Edom foi muito abençoada. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele possuía, tudo quanto ele tinha. Então a presença de Deus, o que é a arca do Senhor hoje? Hoje é a presença de Deus. Naquela época, vocês sabem a arca, né? Quem já leu os 10 mandamentos, Êxodo ali, você vai lembrar da arca. Quem assistiu também a série aí na Record sobre os 10 mandamentos vai saber imaginar o que é a arca, e quem lê a Bíblia melhor ainda. Só para refrescar sua memória. Então naquela época, onde estava a arca, estava a presença de Deus. Hoje, quem que é o templo? Nós. Onde está a arca? Dentro de nós. Quem é a arca? O próprio Senhor. Entende? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje o Senhor escolheu vir morar dentro de nós. Por isso que a graça não nos autoriza a pecar. Não. A graça, ela nos responsabiliza ainda mais. Ela fala que se eu cobiçar a mulher do meu próximo, o marido do meu próximo, da minha próxima, a esposa, né? Falando de cônjuge aí, eu já pequei. Por quê? Eu carrego a presença hoje. Entende? Hoje nós carregamos essa arca dentro de nós. Voltando para a história de Obed, você vai ver que a arca ficou na casa dele e a casa dele foi abençoada.
Então Davi fez subir para a cidade de Davi. Vamos subir. Vamos trazer para cá porque nós vamos ser abençoados. Então ele veio nesse ritmo. Ele estava entusiasmado porque olha a resposta de Deus. A presença de Deus traz bênçãos. Abençoa não só a pessoa, mas tudo que está ao seu redor. A bênção de Deus. Tudo que está ao seu redor, todas as pessoas que convivem com você, acaba sendo abençoado. E aí ele estava vindo dançando com todas as suas forças, com todo o seu entusiasmo, e como aquela pessoa que estava diante de Deus como sacerdote. Tanto em comunicar para Deus o povo, como Deus para o povo. Que o sacerdote tinha essa missão de levar, né, as petições, levar Deus ao povo e levar o povo a Deus. É isso. E aí você vai ver aqui que a palavra fala que ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical estava olhando pela janela. Era para ela estar na janela? De novo ela teve esse distanciamento. Eles já passaram distante 14 anos. E eles já não tinham mais um relacionamento de afetividade. Eles já não tinham um relacionamento de parceria. Eles já não tinham aquele relacionamento, o seu negócio é meu negócio. Nós estamos na mesma visão, no mesmo propósito. Não. A palavra fala aqui que ela olhou e ela desprezou o que ele estava fazendo. Só que o que ele estava fazendo, você vai ver no versículo 16, que o que ele estava fazendo era diante do Senhor. Ficar pulando, saltitando, glorificando, dançando. Era tudo diante do Senhor. Mas por quê? Por causa da presença de Deus. Mas ela acolheu isso no coração por causa de inveja. Então não tenha inveja. Nem do seu cônjuge, nem de nenhuma pessoa que esteja fluindo com você na comunidade local de fé, que esteja queimando diante do altar. Pega como exemplo, né? Mas não amaldiçoa, porque olha o que ela fez aqui, olha o versículo 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que Davi tinha armado. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Também tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Davi ele se colocou numa posição ali de abençoar o povo em nome de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, todo lugar que o Senhor ele te leva naquele lugar para que você abençoe o povo em nome de Deus. Se você está na tua casa, se você está na tua família, se você está num grupo de familiares, parentes, você está numa comunidade de fé, você está no seu trabalho, o Senhor ele te levou ali para que você possa abençoar pessoas em nome de Deus. Entende? Então, você percebe o que Mical desprezou? Porque tudo aquilo que ele estava fazendo diante do Senhor. Ela tinha que pegar aquele exemplo e fazer igual. Se ela queria ser igual, que é a mesma coisa que o pai dela sentiu inveja. O pai dela sentiu ciúmes do que Davi tinha de Deus. Em vez dele se aproximar de Davi, falar, viu, eu quero também esse Deus. Eu quero ter essa intimidade que você tem. Como que você faz? Pega o exemplo e fizesse igual. Não, ela teve a mesma atitude que o pai. E eu quero te falar uma coisa, no mesmo passo que o pai tentou literalmente matar Davi, Mical matou Davi com as suas palavras. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida, elas estão no poder da língua. Percebe? Você consegue perceber? Olha só, vamos voltar aqui para a visão de Davi, para que a gente possa chegar em Mical, para a gente perceber as nossas atitudes. Aqui a gente precisa perceber as nossas atitudes como Davi, mas também eu estou te levando a pensar num comportamento como Davi, mas também num comportamento de Mical, porque a gente, se não cuidar do nosso coração, se a gente não guardar o nosso coração, a gente vai pecar contra o Senhor. Por isso que ele fala, eu guardei o meu coração para não pecar contra ti. Eu vou guardar o meu coração porque eu reconheço que é do meu coração que procede todas as fontes da minha vida. O destino da minha vida depende do meu coração. Entende? Você está conseguindo me compreender? Está fazendo sentido o que eu estou falando, gente? Tem sentido? Para você, tem sentido o que eu estou falando? Escreve para mim aí. Está fazendo sentido. Está fazendo sentido. Escreve. Compartilha comigo, me edifica. Senão eu fico achando que eu estou aqui sozinha. Compartilha. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Tem sentido isso? Percebe?
Olha só, a palavra fala que Davi, aqui nesse momento, Davi, o que ele fez? Davi, ele abençoou o povo em nome do Senhor. Todas as vezes que você abençoa uma pessoa, você faz um bem para uma pessoa, você ajuda uma pessoa, você está fazendo isso em nome do Senhor. Você é o braço de Deus na terra. Você é a mão de Deus na terra. Você é o coração de Deus na terra, porque você ama, então você ama como o Senhor ama. Você é os pés de Deus aqui na terra. Entende? Aí a gente vai ver, que bom, Eli, que bom, que bom. Olha só, obrigado, Sandra, isso mesmo, olha aqui, olha, vamos continuar, então, versículo 19, que bom, é só para mim saber se está fazendo sentido, né? Senão a gente tem que clamar e pedir pro Senhor dar uma nova direção aqui. Porque a gente tem que estar em concordância, viu? Eu pergunto porque a gente tem que estar em concordância, né? É por isso, tá bom? A palavra fala onde estiver dois ou três, dois ou mais reunidos no nome do Senhor, em concordância, ali ele está. Então, se está fazendo sentido para você, se você concorda com isso, vamos lá caminhar isso. Aí, olha o que aconteceu no versículo 19 de 2 Samuel 6. E partiu a todo o povo. Ele repartiu. Davi repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como para mulheres. A cada um ele deu um bolo de pão e um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. O que Davi fez? Davi deu para cada um, para cada homem, para cada mulher. Ele não pegou o homem e falou, viu, é só o homem aqui, eu vou abençoar só o homem. Tá sobre você. Tá aqui. Vai lá, faça. Eu vou dar para sua família, porque você representa a sua família. Não, a palavra fala que Davi deu para tanto como homens, como para mulheres. E ele deu um bolo, ele deu um pedaço de carne e ele deu passas. Ele repartiu. E não tinha essa questão de falar que era só para homem, que era só para mulher. Isso aqui eu achei lindo demais. Espírito Santo me revela. Espírito de revelação, me revela o que o Senhor quer me dizer. Me revela o que o Senhor quer comunicar com isso, Senhor, por favor. Por favor, me revela o que o Senhor quer comunicar. Espírito de revelação, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. Me comunica, me revela o que o Senhor está querendo me dizer aqui. Diante de todos os meus movimentos, como sacerdotisa, como líder, como pastora, como profissional, como mãe, como esposa, eu quero te pedir, me comunica. Com clareza, Senhor. Clarifica o que o Senhor está querendo me dizer. O que o Senhor quer dizer, de fato, com esse trecho em específico. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Olha, é assim que eu faço os meus devocionais, tá? Vocês sabem que tem hora que eu choro, tem hora que eu rio, tem hora que eu entro, começo a orar, não é verdade? Eu sou assim. Então, tem uma coisa muito pontual aqui que me chamou a atenção, que eu preciso que o Senhor me revele. Que nem ele fala aqui, que ele repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulher. É porque a gente tem uma tendência muito grande, às vezes, de religiosidade, de achar que a bênção de Deus está só sobre o homem, né? Que Deus só envia homem, que Deus só usa o homem, a mulher tá ali como coadjuvante ou como alguém que tá ali só para fazer beleza do lado, e essa não é a verdade de Deus para o nosso coração, né? Então, nesse versículo específico, eu não tinha pensado nisso, eu não parei nisso, não tinha parado nele. O Senhor há de me revelar o que Ele quer me comunicar com esse versículo em específico. Voltando aqui, a gente observa que a palavra de Deus fala que depois que Davi abençoou todas as pessoas, depois que ele estava assim cheio, ele voltou para casa para abençoar a sua casa. Olha esse homem, versículo 20, tá bom? Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a se encontrar com ele. E lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, hein? Descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas e de seus servos, como sem pudor se descobre um vadio qualquer. Olha o que ela falou para o marido. Olha o que ela falou para um homem que ele tinha acabado de chegar em casa. Ele chegou para abençoar.
Olha o que você tem falado para sua esposa. Olha o que você tem falado para o teu marido. O teu marido, a tua esposa tem chegado em casa para abençoar. Os seus filhos têm chegado em casa para abençoar. O que você tem dito? Como você tem respondido? Agora eu quero te fazer pensar como Mical. Porque às vezes a gente se comporta assim. Vamos falar a verdade. A gente não é perfeito, né? A gente está buscando a perfeição. A gente está caminhando com o Senhor para que o Senhor venha nos moldar, nos habilitar. E eu quero te dizer uma coisa. Todas as vezes que o Senhor ele traz uma verdade para nós, essa verdade ela está nos confrontando com a nossa verdade, com a nossa vontade, o nosso eu. E a vontade e a verdade da palavra de Deus em confronto conosco tem a intenção de nos transformar. Entende? Essa é a intenção de Deus, de nos transformar. Então, nós precisamos parar para pensar nisso e assumir as nossas falas, assumir o nosso comportamento, porque ela teve um comportamento aqui de ciúme, porque a gente observa que ela fala aqui dos olhos das servas, ela estava com ciúme aqui, mas ela também estava comparando ele. Olha só, ela aqui, ela teve ciúme das servas, aqui ela comparou ele como com um vadio qualquer, como se fosse qualquer outra pessoa, mas não é para se comparar a ninguém, ninguém é igual a ninguém. Por mais que tenha uma semelhança, a gente não pode comparar as pessoas. Aqui você vai ver que ela tratou o rei, né? Ela falou que bela figura fez o rei de Israel, mas ele não estava ali como um rei. Ele não estava ali com roupas reais. Ele estava ali como povo, como alguém que estava como um sacerdote. Entende? Então ela não olhou o que ele estava querendo comunicar. O que o espírito dele está comunicando ali naquele momento? Ela não teve sabedoria. Quantas vezes, como cônjuge, a gente perde o feeling e não tem a sabedoria de discernir o que o seu cônjuge está querendo te comunicar? Ele não está ali como um líder. Ela não está ali como uma líder. Ele não está ali como um rei, como uma rainha. Está ali como servo. Está ali como um sacerdote, sacerdotisa. E às vezes falta esse feeling para nós percebermos o que o cônjuge está querendo comunicar com o que ele está fazendo. Porque Davi estava dançando, Davi estava pulando, Davi estava entusiasmado, Davi estava feliz. Davi estava cheio da presença de Deus. Davi estava vestido, as vestes dele comunicavam que ele era sacerdote. Eu tô entendendo, Senhor. Eu tô entendendo, Senhor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Amigo presente. Meu mestre. Meu amigo. Meu salvador. Pastor do meu coração. Tu és Jesus. Tu és o meu Pai. Pai eterno que não muda. Para sempre será o meu Pai. Para sempre será o meu líder. Aquele que me traz paz. Que me traz paz. Te amo. Eu te amo, Espírito de Deus. Te amo, Espírito Santo. Que me revela o coração do meu Pai. Do meu Deus que é forte, poderoso, grandioso. Te amo. Eu não vivo sem ti, Jesus. Não vivo sem a tua presença. Eu não quero. Não quero. Nunca mais, Jesus, nunca mais. Estar em qualquer lugar que o Senhor não esteja. Eu quero estar onde a tua presença estiver. Eu sou o templo do Espírito e eu vou fazer de todos os lugares que eu for, para onde eu for. Eu farei, Jesus, do ambiente da tua glória, todo lugar que eu for, onde eu for enviada, onde eu for
chamada por ti. Eu farei desses lugares um ambiente da sua glória. Obrigada, te amo. Te amo, Espírito Santo. Te amo com toda a minha vida, com todo o meu coração. Eu te dou a minha vida. Te dou a minha vida. Te entrego a minha vida. Te entrego o meu viver. Te entrego a minha vida nas tuas mãos agora. Todo o meu ser, tudo que há em mim. Eu entrego a ti, Jesus. Eu te reconheço. Você é meu Salvador. Você, Jesus, é o meu Senhor. Você é o meu resgatador, meu amigo. Você é meu mestre. Você é meu mestre. Você é o meu Pai, querido. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é muito bom. Ela não entendeu o que o marido estava comunicando. Deixa eu te falar. Tudo comunica. Tudo. Suas roupas comunicam. A sua afeição comunica. A sua fala comunica. Os seus gestos comunicam. Até o teu silêncio comunica. E ela não teve a sensibilidade para perceber o que o marido estava comunicando, que ele estava vestido como sacerdote, ele estava se colocando diante do Senhor e se alegrando. A gente observa que a palavra fala que ela desprezou ele, né? A gente vai observar aqui que quando ela foi ao encontro dele, ela tratou ele com arrogância. Ela considerou aquilo que ele estava fazendo como desprezível. A palavra fala que ela considerou perda de dignidade. Ela estava considerando que a atitude do marido, que era rei, naquela posição de uma roupa, ele estava com uma roupa simples, né? Sacerdote, ele vestia uma roupa simples. E ela não considerou isso, ela considerou como ele estava perdendo a dignidade. Sabe aquele lugar de autoridade? Você está perdendo o seu lugar de autoridade. Você está perdendo o seu lugar de referência. Você é o rei. Que bela figura fez o rei de Israel se descobrindo. Ela considerou indigno aquilo que ele estava fazendo. Então ela chegou para encontrar com ele, primeiro não considerando como valoroso aquilo que ele fez. Quando ela foi encontrar, porque ela saiu da janela, ela ficou olhando na janela, então ela foi se encontrar, só que ele chegou na casa para abençoar, e ela não recebeu isso. A palavra fala que ela não considerou como valoroso aquilo que o marido tinha feito, porque ele estava levantando um altar racional ao Senhor. Ele estava levantando o seu altar ao Senhor. Deixa eu te falar, você precisa levantar o teu altar todos os dias ao Senhor. Onde fica o seu altar? No secreto. Seus momentos de devocional. Você precisa estar diante do Senhor. Você precisa. Esse é o teu lugar de você render o teu coração. Né? Nós precisamos sempre estar nesse lugar de intimidade com o Senhor. Aí você vai ver aqui que a palavra fala que depois que ela tratou ele com... Ela não tratou ele com dignidade, ela tratou ele com arrogância e ironia. Ela foi irônica, né? Quando ela disse aqui que bela figura fez o rei de Israel, ela estava sendo irônica. Aqui ela estava tratando ele com ironia. Oh, que bela figura você fez, hein? Sabe aquelas coisas que a gente às vezes não pensa e a gente faz, tem essas atitudes assim? Você vai ver que ela fala aqui, olha, ainda dentro da ironia dela, ela falou, você se descobriu hoje, você se descobriu aos olhos das suas servas e servos, como alguém sem pudor, como alguém sem vergonha. Você se descobriu como um vadio qualquer. Ela comparou. Amados, deixa eu te falar, você que me ouve. Não compare ninguém. Não compare as pessoas. Não compare o seu cônjuge. Não compare os seus filhos. Mesmo que seja assim, eu tô comparando meu filho com o primo dele que é muito inteligente. Mesmo assim, não compare as pessoas. Porque a comparação, quando ela vem na nossa vida, a comparação quando ela vem,
para o nosso coração, geralmente, dependendo do nosso entendimento, as pessoas vão acolher como competição. Quem está num pensamento assim, como Saul, uma posição de querer liderança, de querer poder, essa pessoa ela vai entrar num nível de competição quando ela entrou no nível de comparação. Não se compare com ninguém. Mas se é uma pessoa que ela não tem uma identidade em Deus firme, clarificada, se ela não tem clareza da sua identidade, ela vai se afundar, porque ela vai se achar que ela não é boa o suficiente. A pessoa, se ela não tem uma identidade clarificada em Deus, essa pessoa, ela vai se afundar, ela vai achar que o que ela faz não é bom, o que ela faz não é precioso, a pessoa dela não tem importância nenhuma, então a pessoa ela vai se diminuindo. Então não compare ninguém. Não compare ninguém com ninguém, porque ninguém é comparável. Nós somos seres individuais, que temos individualidades peculiares, singular. Nós somos singular. Cada um de nós, a gente pode ter semelhança, porque a gente caminha junto, fala às vezes parecido, mas nós somos individuais. Não compare ninguém. Aqui Mical comparou o marido dela com um homem vadio, com um homem com um homem vulgar. Olha aqui, olha a resposta do marido pra gente caminhar pro final, porque a hora já tá avançadíssima, meu Deus. A hora voa, né, gente? Santo Deus. Ó o versículo 21. Porém disse Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim. Aí ele já foi na ferida dela, ó. Antes do que a teu pai e a toda a sua casa, me mandando que eu fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Eita, ele já foi, né? Ou seja, ele já veio falar para ela, viu? Foi perante o Senhor, diante daquele que me escolheu, que eu estou adorando. Aquele que me escolheu antes que é teu pai. O que Davi estava falando? Foi o Senhor que me escolheu antes que teu pai me escolhesse. Então, antes mesmo que qualquer ser humano te escolha para alguma função, para alguma atribuição, ou algum ser humano te coloque em algum lugar de referência, de função, antes de qualquer coisa, quem te escolheu foi Deus. Antes. Então ele já falou, antes mesmo de eu estar aqui como um rei, foi Deus que me escolheu. É perante ele que eu estou. É perante a face dele que eu tenho me alegrado. Aí, olha lá o versículo 22, olha o que ele disse aí. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Por quê? Ela tinha tratado como desprezível o que ele tinha feito, mas para ele era humilhação diante do Senhor. Ela estava tratando como desprezível aquilo que ele estava fazendo, mas ele estava diante do Senhor se humilhando pela presença do Senhor. Você percebe que a gente não pode comparar as pessoas porque a gente não conhece os corações. Deus é quem sonda o coração das pessoas. E às vezes eu acho que aquilo que aquela pessoa está fazendo é desprezível, mas só o Senhor conhece o coração dela. Então não leve em consideração as pessoas quando estão julgando o teu coração. Mas você também não pode julgar o coração das pessoas. Porque é diante do Senhor que nós estamos. Aí ele fala aqui para ela, ainda mais desprezível eu me farei. Ele estava falando para ela, ele estava comunicando para ela, no teu ponto de vista é desprezo, então eu vou ser mais desprezível. Se para você é desprezível o que eu estou fazendo, eu quero só te avisar, mais desprezível eu serei. E me humilharei aos meus olhos. Porque aos olhos dele, ele estava se humilhando diante do Senhor. Oh meu Deus. Amém, Sandra. Amém. Eu concordo, minha querida. Concordo com você. Eu concordo com a sua oração nesse momento que você está falando com o Senhor. Você percebe que aqui Davi ele falou para ela, para você é desprezível? Eu vou me tornar mais desprezível ainda. Mas para ele disse, diante do Senhor eu me humilharei ainda mais. Então ele também estava comunicando para ela, para você acha desprezível, mas eu vou continuar me humilhando. Porque aos meus olhos foi humilhação.
Aí ele já disse, olha para você ver como foi pontual, Davi não deixou passar nada. Exatamente tudo que ela disse aqui, ele falou para ela sobre rei, porque ela falou que bela figura fez o rei de Israel. Ele falou, viu, foi Deus que me escolheu antes do seu pai para que eu fosse rei. Antes que o teu pai me escolhesse para casar com você e me colocar numa família real, foi o Senhor que me escolheu. Perante ele que eu estou. Agora, para você, o mais desprezível eu farei, porque nos teus olhos o que eu estou fazendo é desprezível, então mais desprezível eu vou me tornar. Aí ele levou para ele. Para mim, eu vou me humilhar ainda mais. Eu me humilharei diante dos meus olhos, porque é a humilhação que eu estou fazendo. Agora, quanto às servas de quem você falou, delas eu serei honrado. Meu Deus. Ele foi pontual, né? Você percebe que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, comunica? Aí ele disse aqui, quanto às servas de quem você falou, delas eu serei honrado. Aí você vai ver no versículo 23, Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Deixa eu te falar uma coisa, aqui a gente observa que a fala de Mical trouxe ainda mais distanciamento entre eles. Você observa que Davi, ele não tem descendência que seja da parte de Saul. Ele não tem descendência. Você percebe que a Bíblia não fala que Mical era estéril. Todas as mulheres da Bíblia que eram estéril, que não podia ter filhos, a Bíblia declara. Rebeca era estéril e não podia gerar. Raquel era estéril e não podia gerar. Sara era estéril e não podia gerar. Você vai observando. A esposa de Manoá era estéril e não podia gerar. Que é a mãe de Sansão. Lembra? A Bíblia fala que Mical... A Bíblia não declara que Mical era estéril. Mical nunca mais coabitou com seu marido. Por quê? Por causa das palavras dela. Então ela não pôde gerar. Essas palavras trouxeram distanciamento entre ela e o seu marido. As suas palavras podem estar trazendo distanciamento entre você e a tua esposa. Se você for parar para analisar, você vai ver que ela não prestou atenção nas palavras dela. Ela não prestou atenção na atitude dela. Eu fico imaginando, assim, ela na janela e ela achou desprezível aquilo que ele fez. E de certa forma, como eu já disse, ela sentiu ciúmes, mas também teve inveja da atitude dele. E até das servas, porque senão ela não teria falado das servas também. Porque as servas estavam junto com ele no mesmo pegada de adoração, né? Eu acredito que seja ciúme e inveja nesse contexto todo. A palavra fala que ela saiu ao encontro dele. Você imagina essa mulher, como que ela não estava indo ao encontro desse homem? Daquele jeito, com sangue no olho. Entende? Então, você percebe que as nossas atitudes e as nossas palavras comunicam? E dentro desse matrimônio, o que trouxe distanciamento ainda maior foi as palavras dela. Então, você vai observar que quando eles se casaram, quando Davi deu Mical em casamento para Davi, depois que ela ajudou o marido a fugir, ele saiu, foi embora, eles ficaram 14 anos longe. Dentro desses 14 anos, 7 anos Saul já tinha morrido e ele não pediu ela de volta. Quando ele exigiu a presença dela era por causa de questões políticas, para que ele fosse reconhecido diante de todo Israel que ele era genro do rei. Então ele tinha direito também a alguns lugares, entende? Ele tinha direito também de se assentar no trono, vamos dizer assim. Percebe? E aí ela percebeu também essa questão. Ela saiu de um casamento que ela era amada. O Paltiel saiu atrás dela, chorando, porque ele amava ela, não queria perder ela. Mas já tinha acontecido, né? E quando a gente chega aqui, a atitude dela trouxe um distanciamento ainda maior. Então eles já tinham um distanciamento, porque eles não viveram juntos. Casados e não viveram juntos. Ela mentiu, ela teve a oportunidade de defender o marido, ela não defendeu pro pai. E aí as coisas vão todo aumentando. Quando chega aqui, a gente vai observar que ela não teve filhos até o dia da sua morte. Claro que tem todo um projeto de Deus aí, um plano de Deus, porque Davi era da descendência de Davi que ia herdar o trono, né? E a genealogia do Messias também é a mesma de Davi. Por isso que muitas pessoas falam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Davi, Jesus, fazia parte dessa linhagem aí de Davi. Percebe? Que as palavras dela matou o relacionamento dela com o marido.
As suas palavras podem estar matando o seu relacionamento com a sua esposa. As suas palavras, as suas atitudes, a sua falta de controle pode estar matando o relacionamento com seus filhos. A comunicação, não corte o canal de comunicação. Não corte. Controle as suas palavras. Controle as suas atitudes. Você não está bem, você está se sentindo insatisfeita, presta atenção. Saul, todas as vezes que ele sentia inveja e ciúme de Davi, o espírito maligno vinha sobre ele. Então, todo sentimento ruim é uma porta para o espírito maligno entrar na sua vida e você fazer tudo aquilo que não é agradável a Deus. E que não vai edificar pessoas. E a palavra de Deus fala, se você for fazer alguma coisa que não vai edificar, calada, fecha-te boca. Efésios fala sobre isso. Tá bom? Então você percebe que as nossas atitudes, nós precisamos ter controle. Por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Você percebe aqui que Mical, ela perdeu, ela não teve descendência. Mical, ela perdeu a oportunidade, de gerar, de ter comunicação com seu marido. Por quê? Por causa da atitude, por causa do comportamento, por causa daquilo que ela falou. De como ela tratou aquilo que ele estava fazendo, de como ela tratou com arrogância, com ironia, que é tudo aquilo que ela fazia, que ele fazia. Deu um bug aqui agora. Percebe? Então você precisa prestar atenção. Eu vou falar de novo. Provérbios capítulo 18, versículo 21 fala assim, que as palavras são mortais. O poder da morte e da vida estão na língua. Olha, o poder, hein? Presta atenção. Então nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos ter controle das nossas emoções, das nossas atitudes. Mical, ela era uma princesa. Mical, ela de princesa, ela passou a ser rainha. Mas que ela não tomou conta do seu coração. Ela pegou o mesmo exemplo do pai e começou a desprezar. O pai queria matar literalmente a Davi por causa de inveja e ciúme do que ele carregava, do que ele tinha, não é? Mical, como esposa, ela quis matar o marido com palavras. E aí a gente entende que no tempo de hoje a gente não mata literalmente uma pessoa, né? Com arma de fogo ou arma branca, mas a gente tem o poder de matar com a língua, com aquilo que nós falamos. Bom dia, Lê! Bom dia! Então que você possa refletir sobre isso e que você possa decidir obedecer ao Senhor. Né? Mical, ela foi uma esposa soberba. Você precisa reconhecer quem você é. Se você está se encontrando, hoje você está nesse devocional e você fala, meu Deus, eu tenho sido arrogante, eu tenho sido irônica, a minha fala sempre é com ironia, eu sempre fico falando com ironia. Ah, meu Deus, eu preciso reconhecer isso. Você precisa falar diante de Deus. Ore, fale, precisa sair dos teus lábios. Você precisa pedir perdão para o Senhor. E você vai precisar pedir perdão para as pessoas. Porque Mical aqui, ela só ouviu Davi falar e não falou mais nada. A palavra fala aqui que Mical, depois disso, ficou num silêncio. Os dois se distanciaram. Acabou. Não tem mais história sobre Mical. Entende? Então, a gente precisa entender o que a palavra de Deus está querendo nos comunicar hoje. Eu quero te dizer, reconheça os seus erros. Olha, deixa eu te falar, não tem problema os seus erros. O problema é você não reconhecer eles. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então, onde há o problema? Quando a gente tem um pecado, quando a gente tem um comportamento reprovável e a gente não reconhece. Quando a gente erra e não reconhece o nosso erro. Esse é o problema. Porque para esse pecado, para esse comportamento desonroso que você está tendo, Jesus já nos perdoou, então peça perdão. Jesus, me perdoa pela minha soberba, me perdoa pelo meu orgulho, me perdoa pela minha arrogância, me perdoa pela minha ironia, me perdoa por eu desprezar, Deus, o que as pessoas estão fazendo, me perdoa por eu não achar que é digno, me perdoa por julgar, me perdoa por não discernir. Senhor, me ajuda a me controlar, aí você vai ver a transformação na sua vida. Eu te garanto que você vai viver, não só ver, mas viver a transformação. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós queremos celebrar essa manhã. Quero celebrar o teu envio. Quero celebrar porque aonde nós estivermos, seja na rua, seja na igreja, seja na nossa família, seja no nosso trabalho,
seja na escola, na faculdade, que nós venhamos sempre ser essas pessoas que fazem essa conexão do Senhor a elas e delas ao Senhor. Pai, que nós venhamos estar nesses lugares onde fomos enviados por Ti, para repartir tudo que nós carregamos de Ti. Obrigada, Abba. Obrigada. Nós queremos nos humilhar diante do Teu altar nesse momento. Nós queremos dizer que nós precisamos de Ti, a Tua presença nos traz vida, a Tua presença nos traz alegria, a Tua presença nos traz paz. Obrigada, porque a Tua presença não nos confunde. Obrigada, Senhor. Obrigada. Te amo. Eu te amo. Eu quero te pedir perdão. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós fomos soberbas, por todas as vezes que nós fomos orgulhosas, arrogantes. Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós tratamos com os nossos familiares, com os nossos filhos e principalmente com os nossos cônjuges com ironia. Em vez de nós falarmos de maneira honrosa, respeitosa, digna, nós fomos irônicas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos ajuda, Senhor, a nós sermos transformadas segundo o Teu caráter, segundo a Tua imagem. Senhor, ilumina os nossos olhos. Ilumina os nossos olhos, Pai. Nos concede espírito de revelação, espírito de sabedoria, para todos os momentos que nós estivermos diante da Tua palavra, nós temos a revelação daquilo que o Senhor quer nos comunicar. Obrigada, eu te amo. Eu não vivo sem a Tua presença. Não vivo sem a comunicação do Teu Espírito. Abba, querido. Abba, querido. Nos comunica. Ilumina os nossos olhos para que a gente passe a crer. Pai, não permita que nós venhamos ser enganados pelo Deus desse século, que tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o resplandecer da Tua glória, da glória de Cristo na imagem de Deus. É o que eu te peço, ilumina os nossos olhos, que muitas vezes nós estamos incrédulas, ilumina os nossos olhos, nós queremos ver o resplandecer da Tua glória em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós agora, nesse exato momento e para sempre.